quarta-feira, 17 horas. Canal 61.4 TV Fortaleza e Multiplay, canal 6. Tenham todas uma feliz semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. Na hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. As características da política do Brasil levou a que o modelo de governo fosse o que se convencionou chamar pelos cientistas políticos de governo de coalizão. Ou seja, o multipartidarismo existente dentro do Congresso Nacional se verifica na prática com aquele toma lá da cá. Cada partido, conforme seu tamanho e o tamanho da sua bancada, tem a sua participação dentro desse governo, que vai desde a esplanada dos ministérios até a direção de estatais, empresas de economia mistas, diretas, indiretas e um sem número de cargos comissionados, que são esses tão combatidos hoje. Qual a troca dessa participação? Apoio dentro do Congresso para a votação das medidas enviadas pelo Palácio do Planalto. Peguemos o exemplo do próprio PSDB agora, para ficar no mais atual. O PSDB passou esse tempo inteiro ocupando 4 ministérios. Agora que resolveu desembarcar ou foi despejado do governo, já reage contra a votação da Previdência Social. E diz simplesmente que, a partir de agora, não tem mais obrigação de votar com o governo. A pergunta que se faz é uma simples. Apoia-se o mandarim do momento, que ocupa o Palácio do Planalto, ou apoia-se as medidas que são em favor da nação? É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e no canal aberto 61.4 digital. Você também pode acompanhar este programa pelo canal do YouTube. Estamos iniciando o nosso programa Observatório de hoje com as participações e as presenças dos nossos convidados, os professores Clésio Arruda, sociólogo e cientista político, o também cientista político, professor Francisco Moreira, e o historiador, professor Rui Martinho Rodrigues. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4, canal aberto digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Francisco Moreira e Clésio Arruda, e vamos discutir hoje essa questão do modelo de governo de coalizão, objeto do editorial de abertura do programa de hoje. Pegando o exemplo do PSDB. O multipartidarismo existente no Brasil levou a que cada presidente eleito, assim como acontece nas assembleias legislativas do estado do Ceará, nas câmaras municipais, em cada município por este Brasil, a se praticar o que os senhores cientistas sociais convencionaram chamar de governo de coalizão. Coalizão pressupõe, portanto, muitos partidos em torno dos interesses daquela nação cujo aquele governo está assim colocado, ou pelo menos na teoria deveria ser assim.
No Brasil, o que se verifica é uma coalizão em torno dos seus interesses paroquiais. E essa coalizão ela se dá tanto maior seja o tamanho do partido, o tamanho da bancada, ou seja, o número de votos dentro da Câmara e do Senado. Tomemos, por exemplo, o PSDB. O PSDB ainda ocupa, porque diz que só vai deixar no próximo dia 9, quando dar-se a Convenção Nacional, pelo menos 4 ministérios, uns 100 números de cargos de segundo e terceiro escalão, direção de estatais e outros mais. O presidente se preparou para votar a reforma da Previdência Social, e está tentando fazê-lo ainda até o final do ano, antes do recesso, mas parece que não conseguirá, segundo as últimas informações, a partir do próprio PSDB, que uma vez fora do governo já anunciou, não tem mais obrigação de votar a reforma da Previdência. E aí criou alguns pretextos, propôs algumas alterações na emenda para justificar por que não votava. Efetivamente, o que eu quero colocar para os senhores, professor Rui Martinho, governo de coalizão ou governo de toma lá da cá, em favor da nação ou em favor do mandarim? Eu nunca concordei com essa expressão governo de coalizão. Eu acho que coalizão se faz em torno de programas. O que nós temos no Brasil são acordos em torno de interesses particularistas, né? Se quer um ministério, pela influência que esse ministério pode ter para uma eleição. Então eu prefiro dizer governo de cooptação. E a cooptação tende a perder força em fim de mandato. Nós temos um governo que tem mais um ano e, portanto, ele tende a ter um poder de barganha muito menor. Além disso, nós estamos à véspera de uma eleição, né? Ou já estamos no processo eleitoral, já tem candidato em campanha. 2018 já começou há muito tempo no calendário eleitoral. Então, há uma postura política eleitoreira muito clara em todos os partidos, e já que estamos falando no PSDB. Foi um partido que durante muitos anos defendeu a reforma da Previdência e na véspera de uma eleição está recuando, né? É interessante que essa é uma atitude que todas as agremiações políticas estão tomando, de recuar diante de uma proposta que fere interesses e que é antipática. Só que, seja quem for que se eleja para o ano, vai ter que enfrentar esse problema. No caso do PSDB, eu penso que eles terminaram perdendo dos dois lados. Perdendo o voto de quem é contra a reforma, porque apoiaram a reforma há séculos, vamos dizer assim, né? Desde que o partido existe. E perdendo o voto de quem defende as reformas, porque viram que eles estão fazendo uma atitude eleitoreira de caráter populista, né? É um partido que nunca teve uma identidade, que teve sempre a postura de um partido de quadros e não um partido de massa, e como partido de quadros, os próprios quadros nunca se entenderam bem, né? E me parece que ele está entrando numa fase de declínio. O PSDB tende a encolher. Moreira, o tema é o mesmo, governo de coalizão ou de cooptação? Rapaz, de coalizão nunca foi, né? Um teórico brasileiro que se debruçou sobre essa questão, que foi o Sérgio Abranches, ele define a questão da coalizão de uma maneira muito mais ligada à questão dos programas, né, de interesses mais gerais da nação, né? Não é o que a gente está vendo, né? E essa coisa está muito clara, né? Só não enxerga quem quer, quem não quer, né? Que é um governo de toma lá da cá, literalmente, né? Quer dizer, você me dá isso, eu te dou isso, né? Então você vota a favor, né? De determinado interesse do governo, e o governo vai, né? Vai te dar emendas, então, quer dizer, esse jogo é um jogo muito transparente, não tem, aliás, eu acho, né, que pela primeira vez na história política do país, essa coisa é assim, aberta, né? Sem
nenhuma preocupação ética, moral, né? Quer dizer, você junta as pessoas num jantar, né? Para poder definir os números, e a sociedade que se lixe, né? Eu acho que essa separação também entre os políticos, né? E a nação nunca teve tão distante uma coisa da outra. Tem uma pesquisa recente, eu estava tentando lembrar aqui o Instituto, que publicou, que diz que 84% da população brasileira afirma que todos os políticos são corruptos. Então, quer dizer, quando a percepção, né, do eleitor é essa, qual é a possibilidade que a gente tem de modificar o que a gente está vendo, de transformar o que a gente está vendo? Porque, na verdade, as máquinas tradicionais, elas continuam montadas, né? Será que a gente vai conseguir fazer com que os velhos caciques que sempre dominaram as políticas locais, eles percam a sua capacidade, né, de se reinventar, porque constantemente, não é nem se reinventar, de se manter, né, numa postura dominante. Então, eu acho que a nossa situação é muito difícil. No caso do PSDB, né, eu acho que o Rui colocou umas questões que são também para mim muito claras, que essa questão é um partido de quadro, né, ele surge dentro do PMDB, né, justamente porque defendiam uma ética diferente do que o PMDB sempre foi o que foi, né, e eles quiseram sair e formar um outro partido porque tinham ideias que eles consideravam que eram muito diferentes, né? Mas no poder não se mostrou, né, essa novidade, ela não se concretizou, né? As experiências, tanto no plano federal, né? Aí você tem casos isolados, mas o PSDB é um partido como outro qualquer. Aliás, esse é o nosso grande mal. Os partidos são muito parecidos. Professor Clécio, nessa mesma perspectiva sobre os problemas que o governo enfrenta para poder governar, e aí vem a tal da coalizão, que nada mais é, traduzindo para o assinante, nada mais é do que a troca de apoio dentro do Congresso Nacional para votar aquilo que o governo precisa, supostamente como políticas públicas. Então, isso torna, digamos assim, o governo refém, né, de um Congresso Nacional extremamente heterogêneo, de uma prática política malsã. Como cientista político, qual é a percepção? Isso é um desvio do sistema ou é da natureza daqueles que fazem a política no Brasil? Okay. Eu acho que agora a gente pode trazer para uma questão que estava me preocupando, que é impossível a gente pensar a política moderna que não tem um certo número de partidos, né? Se a gente retorna mesmo ao princípio da República, pelo menos 4 tendências elas já surgem, né? Que vai dos extremos a centro e meio centro, né? Ou seja, a gente inicia mesmo a República Francesa, já no seu início ela tem a direita, a esquerda revolucionária, um centro-esquerda, um centro-direita, centro. Quer dizer, essas tendências elas estão aí já historicamente, né, nos acompanhando na trajetória política mundial, não é particularmente a brasileira. Quer dizer, nós passamos uma experiência do bipartidarismo que foi uma situação que de fato não atende à necessidade e à pluralidade que a gente tem na sociedade. E principalmente, contemporaneamente, mais plural nós vamos ficando em termos de opiniões e visões de mundo, né? É um mundo onde a gente tem muito mais divisão no sentido de fragmentação religiosas, e isso vai gerando éticas diferentes também dentro do seio da sociedade, que necessitam uma representação também mais aberta. Então, exceção feita, se você me permite uma interrupção, aos Estados Unidos, que não obstante ter muitos partidos, mas a predominância é apenas de 2 partidos, né? Os democratas e os republicanos. Mas o sistema Porque exceção
A Europa tem essa abertura que você falou, como o Brasil segue. Eu estou tomando como modelo para meu posicionamento aqui com vocês. Né? Então, nesse sentido, a forma, ela não é incorreta. Né? Então, as questões, elas são outras. E aí eu penso que tem muito mais aquela questão que é fundamental dos problemas na política brasileira, que é o peso econômico. Né? O peso econômico que está do início, meio e fim. Quer dizer, desde a entrada do indivíduo no sistema político, à sua condução, né, e as articulações para se atingir determinado objetivo. Quer dizer, isso nos faz distanciar dos anseios populares. A gente está discutindo, por exemplo, questões que são fundamentais para o interesse da coletividade, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Tomando, por exemplo, o caso da França recentemente. A gente tem um presidente eleito com maioria, faz maioria na Câmara, e mesmo assim sai para a discussão com as representações de trabalhadores, né? Abre-se a discussão sobre a reforma trabalhista o mais amplo possível, porque é algo que, quer queiramos, quer não, vai trazer insatisfações, vai trazer pontos de vista diferentes. Então são temas, quer dizer, que precisam ser trabalhados, mas não pode ser trabalhado de cima para baixo, que aí é o nosso grande problema. Se eu tenho uma influência econômica, eu já estou fazendo aí um distanciamento do interessado maior, que são os eleitores, a população em geral, daqueles que passam a ser os seus representantes, que chegam a se transformar em representante em função da mediação econômica. Não é na sua ligação direta, quer dizer, exceções que nós temos, mas na sua maior parte, esse Congresso o Congresso Federal é um exemplo claramente disso, né? É um Congresso constituído pelo poder econômico, literalmente. E as negociações que perpassam por ele são todas a mercadoria moeda. Quer dizer, a mercadoria, interesse, ideologia, essa aí foi para o espaço. Você refere-se a essa falta de organicidade. Não há relações orgânicas entre aqueles que estão no Congresso Nacional, através dos seus partidos, com a sociedade. Isso, útil, perfeito. Porque você não tem partido. Quer dizer, você tem um partido de massas, que era o PT, mas que causou tudo o que a gente sabe que causou, e isso acabou por ferir, inclusive quebrar essa tradição dessas relações orgânicas entre sociedade que tinha. O Partido dos Trabalhadores, hoje menor, ainda mantém, mas foi muito maior. E hoje não tem mais, em razão dos problemas que nós estamos acompanhando. Eu acredito que se a gente pensar a entrada do Partido dos Trabalhadores no jogo político brasileiro, não houve um avanço republicano. Quer dizer, na verdade, a gente tem a continuidade do que já experimentávamos. Quer dizer, as armas utilizadas pelo Partido do Trabalho quando chegou ao poder foram as mesmas. Quer dizer, podem ter tido políticas públicas diferentes. Isso é outra questão, um direcionamento de forma diferente, mas a condução do poder, a forma de se manter no poder, as negociações realizadas, ela se deu da mesma forma. Então a gente não teve aí, digamos assim, uma reforma republicana no país. Bom, esse será um assunto recorrente, até porque nos aproximamos das próximas eleições, e eu acho que é papel nosso, os senhores, professores, cientistas sociais, eu como jornalista aqui, tentarmos fazer interpretações sobre esses modelos, até para fundamentar a crítica que fazemos ao que está acontecendo aí, para que o cidadão possa, evidente que com sua autonomia, fazer e tirar suas conclusões, até para ir aperfeiçoando cada vez mais esse sistema. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, e quando voltarmos eu quero sequenciar se o modelo de coalizão, chamado de modelo de cooptação pelo professor Rui Martinho, se provou, quer dizer, inadequado, se provou causador de muitos problemas para a sociedade brasileira, que modelo, então, nós poderíamos propor aqui, raciocinar sobre ele, que pudesse, pelo menos, diminuir, se não eliminar, essas distorções? Quando voltarmos, em 1 minuto. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor.
De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay ou 61.4 digital. O programa Observatório vai ao ar todos os domingos às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras às 22 horas. Você também pode acompanhá-lo pelo YouTube. Para o assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, colaboradores, os cientistas políticos, historiadores, os professores Clésio Arruda, Francisco Moreira e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco o governo de coalizão e os seus problemas e as suas distorções, hoje colocando o mandarim do momento como refém da vontade desses que estão no poder, e é uma contradição, porque se você vai para o poder, se você ocupa o ministério, há um princípio, e não tem nada de ilegal nisso, é que quem ajuda a eleger deve ajudar a governar, deve ter responsabilidade com as políticas públicas. Não sei por que depois da eleição no Brasil isso se muda. Quer dizer que você está dizendo que o PSDB ajudou a eleger o Temer? E você tem dúvida? Não, só quero Você tem dúvida do que houve dentro do Congresso? Então eu quero colocar agora aqui, pedir para que nós raciocinemos sobre que modelo, com as características, né, da cultura política brasileira, como nós poderíamos adotar, de modelo estamos falando que pudesse eliminar essas distorções? Eu quero começar com você, Moreira. Qual é a alternativa que nos restará enquanto cidadãos para que tenhamos uma política menos distante desses interesses maiores que são os interesses da sociedade? Rapaz, Arnaldo, essa pergunta é extremamente difícil de Muito ser difícil, eu resolvida, sei. porque você está pedindo solução para questões que são históricas, que envolvem toda uma cultura política, né, tradicional, que para a gente superar essa tradição, né, a gente teria que fazer mudanças radicais, né? Não tivemos rupturas, né? Desses saltos. Eu acho que nesse sentido, pode falar, nesse sentido, por exemplo, o momento, né, ele aponta no sentido de que é preciso que se faça alguma coisa para não continuar, né, o processo da forma como está. Né? Por exemplo, você tem um processo intenso de participação do judiciário na política nacional, depende do olhar, da forma como você vê isso, né? Alguns, né, veem como uma coisa extremamente positiva, outros extremamente negativa. Aliás, a gente teria que se apropriar melhor dessa questão, avaliar até que ponto, a partir disso, a gente poderia fazer mudanças significativas. Havia, eu acho que eu sempre clamei por isso, né? Sempre que eu tenho oportunidade de participar, eu dizia da necessidade de a gente reformar o sistema político brasileiro. Não é fazer uma reforma eleitoral, não é mudar algumas regras, como sempre se costumou de fazer acesso aqui, ao sistema, né? Isso né? Mas você teria que repensar o sistema político brasileiro, né? E dentro disso, né? Porque eu não vejo como você fazer uma mudança por cima, né? Que foi o que a gente fez a vida toda, a nossa história, né? Todas as nossas mudanças, elas são de cima para baixo. A rigor, as mudanças que nós temos tido no sistema eleitoral político brasileiro desde os últimos 30 anos, desde a redemocratização, tem sido feita pelo Tribunal Superior Eleitoral através de resoluções. Sempre através da lei, né? A reforma, as mudanças que a gente fez do ponto de vista, inclusive da participação, da cidadania, ela se dá muito do ponto de vista formal, né? Não é resultado de um processo de mudança de cultura política, de envolvimento, de mudança de participação. Então, é extremamente difícil. Se a gente conseguir sair, né, dessa situação, nessa eleição, com uma renovação, né, eu acho que a gente pode dar um passo significativo, né, com pessoas novas, que venham com novas ideias. Eu acho que também uma coisa muito nova é essa participação de setores que se dizem de direita. Eu acho até que não é, né? Uma certa visão liberal, que no Brasil a gente pode dizer que os liberais foram sempre raros, né? Você tinha intelectuais liberais,
mas do ponto de vista mesmo da economia, né, uma defesa não existia. Aí agora parece que essas coisas começam a se conformarem, né? Então a gente vai precisar, né, observar mais e pensar mais em torno disso. Acho que ninguém tem uma resposta concreta. Professor Clésio, e a ideia, a pretensão não é realmente apresentar uma proposta concreta, mas refletir, porque eu acho que este momento que antecede as eleições é propício para que nós façamos as mais várias reflexões. Né? Se o modelo de coalizão que aí está colocado torna o presidente refém da vontade, dos humores de um Congresso Nacional, do próprio multipartidarismo que formou a tal coalizão. Mas não chama mais de coalizão, não, porque eu acho que eu prefiro o conceito de cooptação. Não, o conceito de cooptação do professor Rui é perfeito, porque é o tomar lá da cá. Mas institucionalmente coalizão. O que se chama de coalizão, embora tenha na prática... Qual é a saída? Que modelo a gente poderia imaginar? Eu vou aqui na linha do raciocínio do Moreira, que é a necessidade de uma mudança mais estrutural, uma mudança por dentro. A gente mudou a forma, né? A gente fundou a República, mergulha em períodos de ditadura, depois sai novamente para uma República. Quer dizer, as formas vão mudando, mas a prática política, ela não se altera substancialmente. Né? Que é isso que a gente está vivendo, a gente viveu no passado, isso não é nenhuma novidade, esse momento que a gente vive agora, né? Quer dizer, talvez mais escancarado, mais exacerbado, que é até bom que apareça, né? Porque eu acho que os problemas só se resolvem quando ele surge, assim que ele fica na cara de todo mundo, né? Aí a gente tem que enfrentá-lo para resolver. Quando ele fica ali meio por baixo dos panos, né? A gente não enfrenta de fato, né? Então, acho até bom que a gente tenha vivido nesse momento e espero até que essa crise se aprofunde um pouco mais, para que a gente possa, de fato, ter uma mudança que, na verdade, é uma mudança mais profunda. Eu vou pegar aqui o termo que o Moreira usou, de cultura política. Né? E aí, cultura política é a sua ação no cotidiano, as relações entre um e os outros, né? que vai formando essa institucionalização. Essa institucionalização no sentido do que funciona como referência para os indivíduos agirem. A gente tem hoje essa institucionalização de tal maneira que todo indivíduo novo que chega na política, em pouquíssimo tempo ele está realizando práticas velhas. Quer dizer, um novo na política envelhece com muita rapidez, porque a gente não altera a maneira de fazer política que a gente vem fazendo há muito tempo. Quer dizer, é essa mudança que a gente precisa fazer. Quer dizer, uma mudança no cotidiano, nas relações políticas, no comprometimento com o povo. E para isso é necessário uma coisa extrema: respeito ao ordenamento. Né? Um respeito o mais forte possível que a gente tenha. Né? A coisa que eu admiro nos Estados Unidos é que você pode ter um maluco pondo o mundo todo em polvorosa, né? Ou seja, apavorado, mas chegar a se discutir um impedimento do presidente não é coisa simples e fácil. Quer dizer, é algo extremamente traumático, porque a gente está falando de algo seríssimo. Você está se referindo ao que o Donald Trump faz hoje e continua fazendo, e você não vê nenhuma reação que pense em tirá-lo do poder em razão do respeito ao ordenamento jurídico. Mas para chegar ao seu final como se chega aqui no Brasil, não é tão simples o processo. A tendência, se reúne meia dúzia uma noite no Congresso para fazer isso. A tendência muito maior é dizer, bom, erramos, vamos consertar com o voto. Que é o respeito a algo primário, básico dentro do sistema republicano, é o voto. Né? Então você tem que respeitar isto, né? Respeitar o voto, respeitar o interesse que foi emanado do voto. Né? Esse sentido que eu estou colocando desse respeito à normatização, ela ia nesse sentido. Né? As instituições, o Supremo fazia o seu papel, né? O Legislativo legislar. Né? Quer dizer, não se acovardar e criar toda essa zorra que a gente está tendo ultimamente, que muitas vezes o Supremo teve que avançar porque o Legislativo se acovardou e não cumpriu o seu papel. Deixa eu colocar o professor Rui nessa discussão, mas numa outra perspectiva, professor Rui. É evidente que o modelo, ele favorece a essas distorções todas que nós estamos assistindo aí. Mas a prática, o exercício dessa política é feito